Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Means of Transportation, que em português significa meios de transporte. Car, car. Automobile, automobile. So, it's a mean of transportation that moves in four wheels, né? Que se move em quatro rodas. E aqui nós temos algumas collocations, algumas palavras que vão muito bem com essa palavra. A gente vai falar: She goes to work by car. She goes to work by car. Então, a gente usa o by quando a gente fala dos meios de transporte. Então, ela vai trabalhar de carro, ok? Esse by aqui seria o equivalente ao de em português. I take a car to work. I take a car to work. Então, take também é um verbo que a gente pode utilizar para falar sobre meios de transporte, para falar sobre carro, ok? And I drove my car until here. I drove my car until here. Eu dirigi o meu carro até aqui, ok? Então, a gente vai usar o verbo drove sempre que a gente estiver falando sobre operar alguma coisa, sobre estar na direção de alguma coisa, desde que não seja, por exemplo, bicicleta ou motocicleta, ok? Tem que estar, de uma certa forma, dentro desse meio de transporte. Então, você pode usar drive, que no passado é drove, ok? Esse verbinho aqui, ele tá no passado, né? Se a gente tivesse que falar no presente, aí a gente escreveria drive, drive. Passado, drove, ok? O nosso próximo meio de transporte é truck, truck. E o truck, que a gente representa dessa forma, truck, também pode ser lorry, se a gente estiver falando da Grã-Bretanha. Lorry ou truck. É um meio de transporte para coisas pesadas, ok? So, I drive a truck at work. I drive a truck at work. O nosso próximo meio de transporte é bike. Bike. Que também nós podemos falar bicycle. Bike. E aqui a gente consegue lembrar de uma outra aula, que foi a aula do Magic E, do Silent E. Quando alguma palavra tem esse formato aqui, né? E termina com a letra E. Então, essa letra E, ela não vai estar representada foneticamente, ela vai estar silent. E isso faz com que a vogal que vem anterior a ela seja uma long vowel. E por isso é que a gente fala I, bike. Então, o long I vai falar o próprio nome. E o nome dessa letra é I, por isso que fica bike. E aqui nós temos algumas frases para essa palavra. You ride a bike every day. Então, aqui a gente não vai usar o verbo drive. Lembrando que a gente vai usar ride para quando a gente está num meio de transporte que a gente não esteja dentro dele, né? Então, por exemplo, a gente pode usar ride como bike, podemos usar ride como horse, podemos também usar ride como motorcycle, mas se você tiver que entrar no meio de transporte e é você mesmo quem vai conduzir, então a gente vai usar drive, ok? So, you ride a bike every day. O interessante desse substantivo é que ele também pode virar verbo. Vamos ver nessa frase aqui, ó. Do you want to bike to the park? Do you want to bike to the park?
Do you want to bike to the park? Né? So, bike here is like a verb, ok? Então, bike aqui vai ser como um verbo. Que talvez fosse como o nosso pedalar em português. Vamos supor que eu pergunte: How did you get here? Como você chegou aqui? How did you get here? E eu posso escrever I came, eu vim, by bike. I came here by bike, né? Eu vim de bicicleta. Então, aquele by, que é uma preposição utilizada bastante quando a gente fala sobre means of transportation. Bus. Bus. It's a large motor vehicle that carry many passengers at once. Então, a gente pode fazer aquela pergunta, né? Are you traveling by bus or train? Ok? Aqui nós temos o by, a preposição que a gente usa bastante com means of transportation. Então, ele vai ser um veículo motorizado muito grande que carrega, que leva, né, muitos passageiros de uma vez só. Bus. How did you get here? Como é que você chegou até aqui? Né? E aí nós temos aqui possíveis respostas. Uma com o verbo take. I took a bus. Né? Eu peguei um ônibus. Took aqui é o passado do verbo take. Ok? Que é um verbo irregular. Então, naquela listinha de verbos irregulares, vocês vão encontrar na segunda coluna I took a bus. Ou a gente poderia responder também como I came here by bus, né? Eu cheguei aqui de ônibus. Came é o passado de come, que também é um verbo irregular. So, passado, came, presente, come. How did you get here? I took a bus. Or I came here by bus. Train. E nessa palavra nós temos um vowel team, que é a letra A e a letra I juntas. Quando elas estão juntas, elas formam um outro som, ok? E a gente tem um vídeo sobre isso no canal que fala que when two different vowels go walking, the first does the talking. Então, quando duas vogais diferentes vão andando juntas, a primeira que fala e a segunda fica quietinha. E é o que acontece aqui. Aqui a letra A é que vai falar o próprio nome, ou seja, o som longo que ela tem, que é A. E a letra I, que seria o som I, vai ficar quietinha, então não tem som. Então, por isso que fica train. Então, o único som que vai aparecer aqui é o som longo da letra A. Train. E aí nós temos as seguintes frases. So, did you come by train? Did you come by train? Did you come by train? E aí uma possível resposta. Yes, I took the train in the morning. Yes, I took the train in the morning. Então, aqui nós temos o by. Aqui nós temos o verbo come, que está no passado porque ele está com did aqui na frente da frase, que é o verbo auxiliar do passado. So, did you come? E aqui nós temos o verbo took. I took the train. Took, que é o passado do verbo take. E aí, bem diferente do português, nós temos o to. To é o som que o trem faz em inglês. To. Lembrando que esse som do CH vai ser representado dessa forma aqui. E a gente também já tem um vídeo sobre isso aqui que eu vou deixar linkado. E aqui nós temos a representação fonética do to. Então, aqui esse
esse aqui seria o som do CH, que é representado dessa forma. E aqui nós temos o som longo, tu, longo, que é representado por esse U com esses dois pontinhos depois dele, para indicar que é uma vogal longa. E o nosso próximo meio de transporte é o taxi, que também pode ser chamada de taxi cab ou cab. É uma palavra com duas sílabas, a primeira é a mais forte, né? E aqui nós temos a separação da sílaba, né? Com esse pontinho aqui, indica a separação das sílabas de taxi. We went to the restaurant by taxi. Went vai ser o passado do verbo go. Então, nós fomos ao restaurante de táxi, ok? E aqui, de novo, a nossa preposição by. Poderíamos também falar I drive a taxi. Mas aí, nesse caso, então, você seria um taxi driver, um motorista de táxi, ok? Taxi driver. How did you get here? Eu poderia responder I took a taxi. Eu peguei um táxi. O nosso próximo meio de transporte é plane, airplane. E nós temos a seguinte frase: If you don't hurry, you will miss the If you don't hurry, you will miss your plane. If you don't hurry, you will miss your plane. If you don't hurry, you will miss your plane. Então, se você não se apressar, você vai perder o seu avião, ok? Então, miss aqui tem o sentido de perder e a gente pode usar para todos esses meios de transporte quando a gente perde o horário deles, ok? So, if you don't hurry, you will miss your plane. E aí nós temos duas palavras que são muito usadas quando a gente está falando de aviões, que é o take off e o land, ok? São opostos. Então, take off é quando ele decola e o land é quando ele aterriza. São dois verbos, né? E esses dois são outros dois verbinhos que são bastante utilizados com plane. Catch a plane or get a plane. Que é a mesma coisa que pegar um avião, ok? Que entrar em um avião. E o nosso próximo meio de transporte é o subway. E a gente chama de subway quando a gente estiver falando do inglês americano. O inglês britânico a gente vai falar underground. E aqui nós temos uma frase no imperativo, que é take the subway to Times Square. Take the subway to Times Square. Que é pegue o metrô para Times Square. Então, sobre as collocations que a gente viu hoje, quando a gente usa a palavra ride, a gente pode usar com bike, posso falar ride a bike, ride a motorcycle, ride a horse. Tem que ser um open vehicle. Não pode ter nada ao seu redor, né? Então, nesses casos, a gente vai usar ride. Com o verbo take, nós podemos falar take a bus, podemos falar take a train, take a cab or a taxi, take an airplane. Quando a gente usa o verbo drive, tem que ser a gente que esteja operando esse veículo. E aí a gente pode usar tanto com car, como com truck, ou até mesmo com boat, se for você que estiver dirigindo ele, ou até mesmo taxi, mas aí no caso você seria o taxi driver. Se você vai andar, então você tem que falar que você está indo on foot,
ou seja, a pé. Nesse caso, a gente não vai poder usar aquela preposição by. Então, se eu perguntar assim, how did you get here? Né? Como você chegou até aqui? Eu posso responder como I came on foot, né? Eu vim a pé. Ou, se você quiser ser mais simples ainda, você pode falar I walked. Eu andei. No caso aqui, o walk é um verbo regular, então por isso a gente só coloca o ed no final. So, I came on foot or I walked. E para todos aqueles outros meios de transporte que a gente viu hoje, a gente pode usar a preposição by para poder falar sobre eles. Então, a gente pode falar I came, eu vim. I came by bus, I came by taxi, I came by car, e por aí vai, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!